25 foram recebidas as emendas 1 e 2 de autoria do senador Fabiano Contarato. Em 8 de outubro de 25, foi apresentado o requerimento de autoria do senador Fabiano Contarato, que solicita a retirada das emendas números 1 e 2, nos termos do artigo 256 do Regimento Interno do Senado Federal. Em 14 de outubro, foi recebido o novo relatório do senador Jorge Seife. Mourão, bem? A matéria seguirá a ser... Segurança Pública a pronunciar-se nessa oportunidade quanto ao mérito, nos termos do artigo 104F, inciso 1, a linha B do Regimento Interno. Consideramos que não se justifica a discrepância de requisitos para o ingresso na carreira de policial militar e de corpos de bombeiro militar dos Estados e Distrito Federal. Embora, senhor presidente, o Brasil seja um Estado federado, certo é que a União concentra diversos poderes, entre os quais uniformizar as regras gerais. Tanto assim que recentemente foi editada a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 23, que institui a Lei Orgânica Nacional dos Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, nos termos do inciso 21 do caput e artigo 22 da Constituição, que altera a Lei 13.675, de 11 de junho de 18, e revoga dispositivos do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 69. Do nosso ponto de vista, é conveniente e oportuna a uniformização patrocinada pelo projeto de lei do capitão Derrite, hoje deputado federal, colega nosso, hoje secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, desempenhando um excelente serviço. Além disso, afiguram-se adequadas às idades máximas propostas para ingresso nas carreiras de policial militar e de corpos de bombeiro militar dos estados do DF. Não obstante, a modificação legislativa deveria operar-se na mencionada lei orgânica, cujo artigo 13º estabelece condições básicas para ingresso nas corporações. Por fim, deixamos de nos manifestar a respeito das emendas 1 e 2 em razão de sua retirada pelo autor, senador Fabiano Contarato do Espírito Santo. Meu voto. Pelo exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1469 de 20, com as seguintes emendas. Desse emenda o projeto de lei 1469 de 2020 com a seguinte redação. Altera a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 23, para estabelecer, em âmbito nacional, as idades máximas para ingresso nas carreiras de policial militar, Corpo de Bombeiros, dos estados do DF. E a emenda CSP dá seu artigo número 1 do projeto da Lei 1469 de 20 a seguinte redação. Artigo 1º. A essa lei altera a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 23, para estabelecer que, em âmbito nacional, as idades máximas para ingresso nas carreiras de policiais militares e corpos de bombeiros militares dos Estados e Distrito Federal. Emenda. Dá-se o artigo 2º do projeto de lei 1469 de 2020 a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 13 da Lei 14.751, de 12 de dezembro, passa a viger acrescida do seguinte inciso. Inciso 11º. Ter, na data da publicação do edital do concurso público, no máximo 35 anos, ou no caso de oficiais médicos de saúde e outras especializações, eventualmente existência em âmbito nacional, estadual ou distrital, 40 anos. Era esse o voto, senhor presidente. Em discussão, senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu quero parabenizar o relator, meu querido Jorge Seife, pela sensibilidade e falar para vocês que esse é um avanço muito importante para as pessoas que querem ingressar nas carreiras de segurança pública. Essa limitação de idade, cada estado da federação impondo uma data, isso gerava uma insegurança jurídica, uma desigualdade muito forte. Hoje a gente tem que entender que a expectativa de vida de um brasileiro passou a ser 76 anos de idade. As pessoas, a gente não pode ter um comportamento etarista de limitar ou impedir que uma pessoa que tenha, por exemplo, 35 anos de idade ou 40 não possa participar de um pleito, de um concurso público na área de segurança pública. Eu retirei a minha emenda, inclusive, porque você vê como que a gente vai aprendendo, né? Eu faço aceno no sentido de estar ajudando e às vezes você acaba não estar ajudando. Quando eu fiz querendo ampliar, porque eu fiquei me preocupado com o senador Mourão, com os guardas municipais. Eu falei, poxa, coitado do guarda municipal. Às vezes lá no estado do Espírito Santo ou uma prefeitura coloca uma idade pequena e ele não pode participar. Então, quando eu fiz isso, era para abranger também as guardas municipais, no sentido que você estaria ali ajudando e beneficiando essas categorias. Como eu vi que realmente não era o momento adequado e que talvez a realidade da guarda municipal é diferenciada de acordo com cada município do país, eu entendi por bem que o meu objetivo aqui é ajudar para aprovar o mais rápido possível esse projeto. Então, eu retirei a emenda, agradeço e falo que hoje é um passo importante. A gente normatiza isso, padroniza, garantindo segurança jurídica e dando oportunidade para que essas pessoas que até 35 anos de idade possam ingressar na Polícia Militar, no Bombeiro ou, no caso, de 40 anos, no Corpo Médico. Eu acho que é um passo importante. Parabéns, senador Jorge Seife.
E parabéns aqui a todos os senadores envolvidos, Márcio Bittar, o Mourão. Saiba que eu tenho um carinho muito grande por todos vocês, um respeito e admiração. Eu acho que é isso que move estar dentro da política. Parabéns, Flávio, pela presidência. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Senador Jorge Seif. Eu também queria só comentar sobre a emenda. Veja também, senador Fabiano, o que acontece é que, por vezes, os estados da federação demoram a chamar aqueles que passaram no concurso. Então a pessoa tem a idade permitida quando é aprovada, aí o estado demora 1, 2, 3 anos, lá na frente ele é excluído por idade. Então a nossa emenda foi no seguinte sentido: se a pessoa passou, foi publicado e o estado vai demorar um pouco para se organizar, para buscar recursos, etc., os problemas administrativos de um estado, o que importa é na data da publicação, para que ele não seja preterido de realizar o sonho e ingressar em uma das carreiras militares. Então só queria dar essa explicação também, senhor presidente. Mas não é em causa própria que você está colocando 35 anos de idade, não, porque esse seu cavanhaque branco já está entregando a sua idade. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, favorável ao projeto de lei 1469 de 2020, com as emendas números 3, 4 e 5 CSP. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhor presidente, podia só fazer aqui um breve relato e deixar registrado aqui na CSP? Presidente, acabamos de aprovar nessa Comissão de Segurança projeto de lei 1469 de 2020, de autoria do meu amigo Guilherme Derrite, que estabelece critérios uniformes de idade para o ingresso nas carreiras de policiais militares e corpo de bombeiros militares em todo o país, carreiras as quais nós aqui nessa comissão defendemos com unhas e dentes e com muita incisividade. O projeto corrige distorções históricas, traz isonomia entre os estados e adequa a legislação à realidade atual da expectativa de vida e das exigências físicas e profissionais das corporações, como bem ressaltou o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, quero enfatizar que a emenda que apresentamos define com precisão o momento, a idade máxima que deve ser considerada. Será a data da publicação do edital do concurso público. Isso é uma expectativa desse público, senhor presidente. E essa alteração é fundamental para garantir segurança jurídica, igualdade de condições e oportunidades entre todos os candidatos. Na prática, evita que pessoas sejam eliminadas por completar a idade limite durante o andamento do certame, algo que muitas vezes ocorre por atrasos administrativos ou prorrogações de cronograma, como usualmente ocorre nos estados da federação. Com essa regra clara, asseguramos transparência, previsibilidade e justiça ao acesso às carreiras militares, valorizando o esforço de quem se prepara e garante que o processo seletivo respeite critérios objetivos desde o seu início. Após a aprovação unânime nessa comissão, qual agradeço todos os membros da comissão de Segurança Pública, o projeto seguirá a análise da CCJ, o qual conto com o apoio dos colegas. Desde já, registro meu pedido ao presidente senador Otto Alencar para que me designe relator também naquela comissão, de modo que possamos dar continuidade a essa pauta justa e vencer mais essa etapa em favor dos concurseiros e da segurança pública brasileira. Seguiremos trabalhando, senhor presidente, com seriedade e compromisso para que esse projeto se torne lei e traga segurança jurídica, igualdade de oportunidades e previsibilidade a todos que desejam servir o Brasil nas honrosas carreiras militares. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Jorge Seif, pelo relatório. Parabéns ao deputado Derrite e secretário de Segurança Pública de São Paulo pela iniciativa de uniformizar essa matéria em âmbito nacional e dar segurança jurídica a todos que estão buscando uma carreira pública nesse setor da segurança. Bom, o item 2 é do senador Carlos Portinho. Ele acabou de me avisar que o voo dele atrasou, não vai chegar a tempo dessa comissão, então fica para a próxima sessão dessa comissão a apreciação do projeto de lei complementar número 28 de 2024. Item 3 da pauta, projeto de lei 839 de 2024, não terminativo. Altera as leis 12.850 de 2 de agosto de 2013, 7.210 de 11 de julho de 84, 8.069 de 13 de julho de 90 e Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 40, Código Penal, para estabelecer o tratamento penal dos líderes das organizações criminosas armadas que reconhecidamente se valham de violência e grave ameaça para cometer crimes. Autoria, senadora Margarete Busetti. Relatoria, senador Márcio Bittar. Relatório favorável ao projeto, nos termos da emenda substitutiva que apresenta. Observações: em 30 de setembro de 25, foi apresentado o requerimento 23 de 25, posteriormente retirado a pedido do seu autor, senador Rogério Carvalho. Em 30 de setembro, lido o relatório, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais. A matéria seguirá à CCJ em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Márcio Bittar para as suas considerações. Senhor presidente, caros colegas, como a própria fala do nosso presidente Flávio já está dizendo, na última reunião que tratamos desse assunto,
Nosso querido colega, deputado, senador Rogério, pediu vistas coletivas e foi concedida, como deveria ser. De lá para cá, não se ofereceu nenhuma emenda ao projeto, de forma que ele já foi lido. Só quero aqui lastimar que a nossa senadora pediu, né, era o último dia, a última semana dela aqui como senadora, enfim. Mas ela está atenta e acho que hoje nós podemos dar a ela a boa notícia de ter esse projeto aprovado. Como Vossa Excelência já disse, trata-se de um endurecimento de pena para os líderes de facções criminosas. Como já foi lido, eu peço a anuência do presidente para que a gente vá direto ao voto. Parabéns pelo seu relatório, senador Márcio Bittar. Parabéns à autora, senadora Margarete Busetti, uma parlamentar incansável, em especial nessa pauta também de segurança pública, com projetos arrojados, polêmicos, mas que essa casa tem que enfrentar em algum momento. Então, eu coloco em votação o relatório apresentado. Senhor presidente, eu só queria Senador Contarato. Eu só queria aqui parabenizar a senadora Margarete Busetti pela sensibilidade de sempre estar enfrentando temas, às vezes com temas delicados, porque não é fácil nessa casa, mas eu quero também aqui fazer um agradecimento especial ao senador Márcio Bittar. Ele fez uma correção nesse projeto que eu reputo de fundamental importância, porque o conceito de organização criminosa já está na lei federal. Então, mudar isso dentro das unidades da federação seria um conflito de normas entre uma lei federal e uma possível lei estadual. E você, sabiamente, foi lá e retirou isso e foi aprovando com endurecimento, aumentando a pena das organizações criminosas, que eu acho que nesse tipo de crime que a gente tem que combater mesmo. É tráfico de entorpecente, a gente não tem meio termo para isso. É claro que existem alguns pontos que a gente também tem que ter cautela com relação a assuntos que já foram debruçados perante o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu lembro que na Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, ela falava assim: o condenado por crime previsto nessa lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado. Esse assunto chegou até o Supremo e falou: olha, isso fere a individualização da pena, etc, etc. Então, qual é o caminho jurídico que a gente tem? Endurece a forma dificulta a forma de progressão. Aí sim, nós teríamos a possibilidade dela ser uma lei lícita, jurídica e constitucional, e não teria vício de inconstitucionalidade. Então, parabéns, senador Márcio Bittar, pela sensibilidade, por estar atento a essa. Esse era um ponto que me preocupava, porque eu falava: meu Deus, mas o conceito de organização criminosa já existe na lei federal. Se você transfere isso para definir esse conceito para os estados da federação, você teria um conflito aparente de normas entre uma lei federal e uma lei estadual. E na hierarquização do processo legislativo, prevalece a lei federal. Parabéns pela sensibilidade, parabéns à senadora Margarete Busetti, parabéns pelo período que esteve aqui nessa casa, que marcou, que teve a sua digital em pautas importantes com relação ao combate à criminalidade, à redução do crime como fenômeno social. E parabéns, senador, mais uma vez, por estar pautando temas de tamanha relevância para o país. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Começar a ficar preocupado com tantos elogios na manhã de hoje, senador. Devo me preocupar, não. É porque o senador Contarato hoje está com um visual britânico, né? Com essa elegância de colete. É o frio na sala, ele está num clima de montanha, né? Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 839/2024 nos termos da emenda substitutiva número 1 CSP. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É o item? Sim, é o próximo. Já que o senador Márcio Bittar está quente ali na relatoria, eu já faço uma inversão aqui para votar o item 5 e depois passa a palavra ao senador Mourão para fazer a relatoria dos projetos sob sua relatoria. Eu agradeço, senhor Item presidente. 5, projeto de lei 49 de 25, não terminativo. Altera o artigo 40 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, para possibilitar a incidência da causa de aumento de pena disposta no inciso 4º do referido dispositivo quando houver a utilização de qualquer tipo de arma, bem como para estabelecer que ela será aplicável sem prejuízo das penas correspondentes à violência, à ameaça, à posse ou ao porte ilegal de arma de fogo ou ao emprego de qualquer outro meio, decorrente da prática, no mesmo contexto, de infração penal diversa. Autoria, senador Magno Malta. Tramita em conjunto o projeto de lei 522 de 2025, não terminativo, que altera o artigo, mesma matéria, né? De autoria do senador Messias Jesus. Relatoria, senador Márcio Bittar. Relatório favorável ao PL 522 de 2025, acolhendo as emendas números 1 e 2 oferecidas ao projeto de lei número 49 de 25, nos termos da emenda substitutiva que apresenta, e pela prejudicialidade do projeto de lei 49 de 2025. Em 7 de outubro, foram recebidas as emendas números 1 e 2 de autoria do senador Fabiano Contarato ao PL 49 de 25. Em 8 de outubro, foi recebido o novo relatório do senador Márcio Bittar. As matérias seguirão posteriormente à CCJ em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Márcio Bittar para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, desejando ao senador Magno Malta, que está se submetendo, ou já deve ter
concluído uma outra cirurgia na manhã de hoje. Então, quero aqui desejar toda sorte ao senador Magno Malta e desejo que o mais breve possível ele possa voltar ao nosso convívio. Vamos passar, então, a análise. Nos termos do artigo 104F, inciso 1º, a linha A e M, compete a essa comissão opinar sobre méritos de proposições pertinentes à segurança pública e à prevenção, fiscalização e combate ao tráfico ilícito de drogas. No mérito, entendemos que ambas as propostas são acertadas e vêm ao encontro do clamor da sociedade brasileira por mais rigor no enfrentamento ao tráfico de drogas e à escalada da violência. A atual redação do artigo 40, parágrafo 4 da Lei de Drogas, restringe a majorante aos casos em que há emprego de arma de fogo, excluindo injustificadamente o uso de armas brancas. Assim, a legislação atual acaba sendo insuficiente diante da realidade do crime organizado que frequentemente utiliza armas brancas, facões, simulacros e artefatos improvisados para intimidar, coagir e manter o controle sobre territórios. O PL número 49 de 2025 corrige essa distorção ao substituir a expressão arma de fogo apenas por arma, o que amplia o alcance da norma e garante a inclusão de qualquer instrumento com potencial lesivo no escopo da causa de aumento de pena. No que se refere ao parágrafo único acrescido pelos projetos, não somente cremos ser necessário clarear sua interpretação ao operador da norma, como faz o PL número 49 de 2025, mas também imprescindível se opor ao entendimento citado do STJ na forma imposta pelo PL número 522 de 2025. Como se sabe, em dezembro de 24, a terceira sessão da Corte, ao julgar o tema 1259 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a causa de aumento prevista no artigo 40, a linha 4 da Lei nº 11.343 de 2006, absolve os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo, desde que fique comprovado que a arma de fogo era usada no contexto do tráfico de drogas, ou seja, para assegurar o sucesso deste segundo delito. Apenas quando esse vínculo não for demonstrado é que o agente poderia ser punido separadamente pelas duas infrações. Defendemos que esse entendimento jurisprudencial, embora consolidado, reflete uma visão permissiva que fragiliza o enfrentamento ao crime. Ao permitir que crimes de posse ou porte ilegal de arma sejam absolvidos automaticamente pelo crime de tráfico, ainda que praticado de forma autônoma e deliberada, perde-se a oportunidade de responder de forma proporcional à gravidade real da conduta. É preciso lembrar que cada uma das condutas listadas no parágrafo único tutela bens jurídicos distintos e igualmente relevantes. Ou seja, o tráfico de drogas atinge a saúde pública, já a prática de violência, de grave ameaça, o porte ou uso ilegal de arma ou qualquer forma de intimidação coletiva representa uma afronta direta à integridade física das pessoas, à liberdade individual, à tranquilidade social e à própria autoridade do Estado. Tratar tudo isso como um só crime, com base em conexões circunstanciais, favorece a impunidade e encoraja o uso sistemático da força e do medo por parte da organização criminosa. Portanto, o PL número 522 de 2025 corrige essa distorção ao deixar claro que o agente deve responder, sim, por todas as infrações praticadas no mesmo contexto fático, aplicando uma resposta firme, proporcional e necessária diante da escalada da criminalidade que o país enfrenta. Aproveitaremos, nesse sentido, a amplitude dada ao dispositivo pelo PL número 49 de 25, conjugando ambas as alterações, mas dando preferência à aprovação do PL número 522 de 2025, por ser mais preciso em suas modificações ao parágrafo único do artigo 40 da Lei 11.343 de 2006. Quanto às duas emendas apresentadas pelo senador Fabiano Contarato, também merecem serem acolhidas e foram incorporadas ao meu substitutivo que apresentamos. Como visto, elas têm por finalidade incluir nas causas de aumento de pena dos crimes de roubo, extorsão e tráfico de drogas as hipóteses em que o agente utiliza brinquedos, réplicas ou simulacros de arma de fogo, porque o efeito acaba sendo o mesmo. Estamos de acordo com a opinião de que delitos praticados com o emprego desses objetos, embora não possuam potencial lesivo à integridade física, produzem o mesmo temor e constrangimento da arma verdadeira. Ademais, não há razão para mudança no texto apenas na Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, olvidando-se da mesma inserção do Código Penal, visto que ambas convergem para o mesmo propósito. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 522 de 2025 e pela prejudicialidade do projeto de lei número 49 de 25 na forma da seguinte emenda substitutiva. Emenda substitutiva do projeto de lei que altera o artigo 40 da lei número 11.343 de 23 de agosto de 26 para estabelecer
para estabelecer que a causa do aumento previsto no inciso 4 do referido artigo abrange o emprego de qualquer arma, bem como tornar aplicável a causa do aumento de pena, independente da sua existência. Então, esse é o voto, senhor presidente. Aproveitando para parabenizar aos autores e ao senador Fabiano Contarato, que tem, eu considero, senador Fabiano, com toda franqueza, que há de vossa parte um entendimento que não é o mesmo da maior parte dos colegas que compõem o quadro, vamos dizer assim, ideológico da esquerda. E isso me alegra muito, porque, a meu ver, o principal, não o único, mas o principal motivo da violência grave, crime organizado, tomando conta de parte da economia no país, estupro, feminicídio, homicídio, para mim, o principal motivo é a sensação de impunidade. E Vossa Excelência vem contribuindo com iniciativas próprias, com emendas a projetos que visam corrigir essa falha. Então, eu quero aproveitar a ocasião para lhe parabenizar. Era esse o voto, senhor presidente. Obrigado, parabéns pelo relatório, senador Márcio Bittar. Coloco em discussão a matéria. Emendador geral da CSP, senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um depoimento pessoal, senador Mourão. Eu fui delegado, como os colegas sabem. Era comum eu pegar uma vítima de um roubo. Eu fazia autuação em flagrante no 157, parágrafo 2º, o inciso que fala que a pena aumenta de 1/3 até metade se a ameaça for exercida com emprego de arma. E aí, hoje nós temos réplicas de armas verdadeiras, de brinquedo, idênticas, até no peso a uma arma real. E o que eu tinha que fazer? Apreender aquela arma, entre aspas, e mandar para o departamento de criminalística para fazer o exame de constatação e eficiência. E aí vinha um laudo oficial da perícia falando, olha, ela não é arma, é um brinquedo. Conclusão, caía o aumento de pena. Ele era condenado apenas pelo roubo simples do caput do 157, ou se fosse uma extorsão do 158. Aquilo é extremamente contraproducente, porque se você perguntasse à vítima se no momento que ela foi subjugada, se ela tinha capacidade intelecto-volitiva de entender que aquela era um brinquedo e não é arma, claro que ela falava que ela não, tá? Ela era uma arma. Então hoje, quando a gente amplia, e aí eu agradeço mais uma vez, não porque eu tenha apresentado isso, mas é porque isso me inquietava desde quando eu era delegado e quando eu era professor, quando eu ensinava, ia para dentro da sala de aula para explicar um roubo com causa especial de aumento de pena, e que a arma ali tem que ser uma arma própria, que é aquela que foi construída para ataque e para defesa. E que, às vezes, até mesmo a arma imprestável, por exemplo, sem o cão, ela desqualificava a causa de aumento de pena. Não pode. Nós temos que entender que ali foi violado o patrimônio como um bem jurídico, mas também a tranquilidade psicológica daquela vítima, que foi subjugada naquele contexto. Então, essa é a realidade. Eu agradeço as palavras, eu acho que essa reflexão, o campo progressista como um todo, eu sempre falo isso. Olha, eu tenho minha consciência tranquila com relação à postura, com relação à segurança pública. Os colegas sabem, o senador Flávio Bolsonaro, aqui eu quero mais uma vez render Terceira vez já. Mas porque, poxa, teve a sensibilidade de aprovar o período de internação. Olha, eu sei que esse é um tema extremamente complicado dentro de um campo progressista, em que você não pode debater esse tipo. Não, eu tenho que tratar igualmente os iguais à medida que eles se desigualem. Eu não posso achar razoável que uma mãe que perdeu uma filha, que foi vítima de estupro, um homicídio qualificado, teve ocultação de cadáver, o rapaz que praticou foi 17 anos de idade, ele vai ficar no máximo internado em 3 anos. Isso não é razoável. Então a gente tem que correr. É claro que eu tenho total interesse em que haja políticas públicas para tirar o jovem da criminalidade, para que ele não entre, para que ele não seja cooptado pelas milícias, mas se uma vez ele tiver o livre-arbítrio de assim o fazer, e ele, dependendo da gravidade do ato infracional que ele praticar, ele tem que ter de acordo com a reprovabilidade da lesividade que ele praticou. Então hoje, mais uma vez, essa Comissão de Segurança Pública está corrigindo um ponto que é de fundamental importância, porque todo legislador, às vezes, fica nos gabinetes, nos órgãos superiores, e eles fazem uma interpretação literalmente gramatical, falando, arma de fogo. Era arma de fogo? Não se sustenta a causa de aumento de pena. Hoje, corrigimos. Por fogo, simulacro de arma ou qualquer instrumento capaz de atemorizar a vítima, incide o aumento de pena, incide a pena maior. Parabéns por ter acolhido, não porque eu tenha feito, mas porque o senhor está corrigindo um comportamento extremamente injusto, porque não é razoável. Eu pegava a vítima e falava, mas ela não é arma de fogo. E outra coisa, você tem outros pontos. Às vezes o cara simula que está com uma arma com o dedo, e a vítima vai falar o quê? Ela vai saber que o que está embaixo da blusa dele não é uma arma, é o dedo. Então a gente tem que entender o seguinte, qual foi a intenção dele? Foi subjugar a vítima? Foi tirar a condição dela para que ela não tivesse o livre-arbítrio e aí ele despojar do patrimônio? Então impõe-se o aumento de pena. Obrigado mais uma vez e parabéns, senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador Contarato, parabéns ao relator, porque tem um ponto importante nessa discussão, que além de... E Vossa Excelência começa o seu relatório falando sobre esse precedente do STJ, que é horroroso, ao entender que um traficante de drogas, quando usa uma arma de fogo para garantir
a sua atividade criminosa de traficar drogas. Esse crime ele é absorvido pelo tráfico de drogas, o crime de porte ilegal de armas, já é absorvido pelo tráfico de drogas, é um equívoco gigantesco. Estamos tratando de crimes violentos. E outro ponto importante que a gente corrige nesse projeto é criminalizar a atividade criminosa. Criminalizar a pessoa que usa um simulacro para cometer um assalto, ou um tráfico de drogas, ou enfim, qualquer outro tipo de crime. Porque tem uma vertente no campo progressista, inclusive, que prefere criminalizar o instrumento. Proibir a venda de arminhas de brinquedo, ou proibir a venda em loja de simulacros. Eu acho que esse é um caminho completamente ineficaz, porque a pessoa que compra aquilo, que não vai usar para um fim criminoso, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa que usa, nós estamos ali garantindo que ela vai ter, sim, um aumento da sua pena em função de estar usando esse simulacro, ou esse brinquedo, sei lá o que for, que ele utilize. Então, não havendo mais quem queira discutir... Só me permite mais uma complementação, porque não, isso é uma coisa que é importantíssima. Por exemplo, eu tinha muitas hipóteses em que eu estava, por exemplo, apurando um homicídio por disparo de arma de fogo. Na hora do interrogatório, eu perguntava: quando você adquiriu a arma? 6 meses atrás. Onde a arma estava hoje quando você acordou? Em cima do guarda-roupa. E aí você fez o quê? Peguei a arma. E a arma foi para onde? Fiquei andando, até encontrou a vítima e resolveu ali, discutiu e matou. Ali você tem momentos consumativos de crimes diferentes. Então eu indiciava por porte de arma, mais o homicídio qualificado que ele praticou em concurso material, por força do 69. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena cumulativamente. Então, acho que essa forma de você também, da autoridade, inquirir, você configura o momento consumativo do crime de porte de arma antes. Então, por exemplo, você está lá num local de tráfico de entorpecente, mas que tem a arma, esse crime já se consumou e é um crime permanente, porque enquanto ele está portando a arma, assim como a droga, o estado flagrancial se protrai no tempo passível de autuação em flagrante. Então, agora eu acho um absurdo falar que no crime de homicídio por disparo de arma de fogo, o porte de arma fica absolvido pelo homicídio. Não, são momentos consumativos diferentes. Ele tinha desígnios autônomos. É a autonomia de desígnios que ele tinha. Antes, ele já tinha cometido o crime de porte de arma. Se depois ele resolve praticar um homicídio utilizando a arma, é outra coisa. Ele vai responder pelo homicídio, mais o porte. Só fazendo esses parênteses que eu também concordo. Se Vossa Excelência fosse magistrado, sua decisão seria reformada hoje pelos tribunais superiores, né, por causa desse entendimento equivocado no nosso ponto de vista. Perfeito. Não havendo mais que queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, favorável ao projeto de lei 522 de 25, acolhendo as emendas números 1 e 2 oferecidas ao PL 49 de 25, nos termos da emenda substitutiva número 3 CSP e pela prejudicialidade do PL 49 de 25. As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parabéns mais uma vez ao relator Márcio Vittar e ao autor, o nobre senador Magno Malta. Vamos aqui ao último projeto da pauta, de relatoria do senador Hamilton Mourão. Bem-vindo, senador. A mim, só dando ciência da minha comissão e a Vossa Excelência, senador Mourão, que a pedido do deputado Marcos Pereira, já está sendo designada a relatoria para a Vossa Excelência do projeto de lei complementar, o PLP 128 de 2022, que trata da utilização do Fundo Nacional Penitenciário, para que os recursos também sejam utilizados na formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação dos servidores do sistema penitenciário, bem como dos policiais penais. Então já está à disposição de Vossa Excelência. Assim que estiver pronto o seu relatório, nós pautamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, parabenizando o autor do projeto, deputado Marcos Pereira. Item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo número 1 de 25, não terminativo. Sustos os efeitos do decreto 12.341, de 23 de dezembro de 2024, que regulamenta o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública. Autoria, senador Mercedes Jesus. Tramita em conjunto os projetos de decreto legislativo 29 de 25, 10 de 25 e 2 de 25, respectivamente, de autoria dos senadores Flávio Bolsonaro, Jorge Seif e Magno Malta. Relatoria, senador Hamilton Mourão, relatório favorável ao PDL número 1 de 2025 e pela prejudicialidade dos PDLs números 2, 10, 29 e 29 de 2025. Observações: em 7 de outubro de 2025, lido o relatório, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais. As matérias seguirão posteriormente à CCJ. Passo a palavra ao senador Hamilton Mourão para as suas considerações. Presidente, senador Amin, 2 semanas atrás nós lemos o relatório, recordando que o governo, no apagar das luzes de 2024, já estando o Congresso Nacional em recesso, emitiu esse decreto, que nada mais é do que uma tentativa de regular aquilo que nós chamamos de regras de engajamento, que são adotadas de acordo com cada situação. Então, o governo buscou colocar numa forma única algo que tem que ser adaptado ao Estado, ao município e às diferentes, vamos dizer assim, organizações policiais que são responsáveis pela segurança pública. Além disso, há um outro ponto, né, que é importante destacar,
que é o artigo 9º, onde ele busca utilizar o Fundo Nacional de Segurança Pública como instrumento de coerção, né? Ou seja, eu só libero dinheiro se você seguir a minha regra. Aí não pode reclamar do Trump, né? Pô? Cada um usa a coerção que tem a seu favor. Né? É o calibre que puder, essa é a realidade. Então, né, eu não tenho a mínima dúvida que nós devemos trabalhar para assustar esse decreto. Ele atenta contra o federalismo, né? Impede uma melhor execução da atividade policial. Na própria semana passada, lá na Câmara de Vereadores, lá da minha cidade natal, lá em Porto Alegre, nós tivemos um incidente de uma tentativa de invasão que foi contida pela polícia da Câmara, né? Na base de tiro de elastômero e gás lacrimogêneo. Então é uma regra de engajamento que está colocada ali para o momento. Né? Então, e aí outra coisa importante era a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Isso aí tem toda a leitura do PT, né? É PT puro isso aí. Né? Isso é o estado da arte, vamos colocar. Não assim. Quer resolver alguma coisa, cria um comitê. Cria um comitê, né? Então, uma comissão. Vamos sustar esse decreto. É isso aí, presidente. Parabéns, senador Milton Mourão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório é apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, favorável ao projeto de decreto legislativo número 1 de 25 e pela prejudicialidade dos projetos de decreto legislativo números 2, 10 e 29 de 2025. As matérias vão à Comissão de Constituição e Justiça. Só antes de encerrar a nossa reunião de hoje, eu só fazer um registro de um fato lamentável que aconteceu ontem aqui em Brasília. Nota de pesar pelo falecimento do Isaac. O falecimento do jovem Isaac Augusto Brito Vilhena de Moraes, de apenas 16 anos em Brasília, impõe ao Parlamento, e semana passada, impõe ao Parlamento e à sociedade o dever de revisitar temas sensíveis como a maioridade penal e o tempo de internação de menores infratores. Só para contextualizar, esse menor ele tinha acabado de ser solto, estava com liberdade provisória, por ter cometido o crime de tráfico de drogas, e pouquíssimo tempo depois ele já comete um homicídio. A atual legislação, a Lei 8.069 de 90, o ECA, estabelece limite máximo de 3 anos para internação, independentemente da gravidade do ato infracional. Tal limite, concebido há mais de 3 décadas, mostra-se hoje desproporcional frente à complexidade dos crimes contemporâneos. O PL 2169-19, de minha autoria, propõe ampliar o tempo de internação para permitir processos mais longos de reeducação e reduzir a reincidência. Já o PL 1473, de 2025, de minha relatoria de autoria do senador Fabiano Contarato, busca ajustar a responsabilização penal e o tratamento dos crimes graves cometidos por adolescentes, atualizando o Código Penal e o ECA em favor da segurança coletiva. Considerando que o ordenamento jurídico já reconhece a capacidade eleitoral aos 16 anos, é coerente que se reexamine a impunidade penal na mesma faixa etária, com salvaguardas constitucionais e foco em medidas proporcionais e ressocializadoras. A memória de Isaac deve servir de ponto de inflexão para um debate responsável, não de vingança, mas de responsabilidade, coerência e justiça social. E vejam que isso não é aqui a nossa nota de pesar, em memória ao Isaac, não é algo que a gente está fazendo no calor da emoção, porque há várias décadas esse é um problema que a gente vai empurrando com a barriga, o Congresso acaba não se posicionando, nós vamos buscando alternativas para ampliar o tempo de internação dos menores, dar um tratamento mais próximo possível, como se fosse um adulto, e a realidade é que eles se escudam na sua idade cronológica para cometer esse tipo de crime. O mesmo artifício é usado por organizações criminosas quando tentam responsabilizar menores de idade por crimes que eles, maiores de idade, arquitetaram. Pelo menos, eu não sei qual foi o ano exato daquele caso bárbaro de assassinato da Liana Friedenbach e do seu namorado, né, pelo Champinha e outros menores de idade. Sempre que a gente aprova algum projeto, ou apresenta algum projeto, ou discute redução da maioridade penal, quem é contra traz exatamente esse falso argumento de que a gente não pode discutir determinada matéria em função do calor da emoção, do impacto que a sociedade está enfrentando, de revolta perante mais um crime bárbaro cometido por menor de idade. Então, não é algo novo e não é algo que, enquanto nós não enfrentarmos, a sociedade vai continuar cobrando do Congresso Nacional algo no sentido de que caminhe para a efetivação de punição de adolescentes que cometem crimes que chocam a sociedade sempre que eles cometem. Isso vem acontecendo nas últimas décadas. Senador Milton Mourão, quer fazer uso da palavra? Só para complementar, senador Flávio Bolsonaro, a gente estava até tratando há pouco de assunto similar aqui. Sim. Né? E esse caso é bem emblemático porque o rapaz aí, o Isaac, aluno do Colégio Militar de Brasília, morador ali da 112, o pai dele é um coronel veterinário, estava na quadra jogando voleibol com um amigo e chegaram esses marginais, garotos, né? Roubaram o celular do rapaz. E o rapaz, talvez pelo seu porte físico, achou que podia encarar. E o sujeito enfia-lhe uma faca e o mata. Né? E se continuar a ser observada a legislação da forma como se encontra hoje, ele vai estar livre daqui a pouco. E a família que perdeu o filho vai chorar o resto da vida isso aí. Não é a vingança, mas é a justiça.
A justiça tem que ser feita. Vingança é outro tipo de justiça que vem acontecendo no nosso país. Só É sabe verdade. qual é. Obrigado, senador Mourão. Senador Amin. Só queria lembrar aquele projeto em que houve a primeira e muito eloquente convergência do seu ponto de vista com o do senador Fabiano Contarato, ele abriu uma luz nisso aí. Sim. Ou seja, o tipo de crime, né, proíbe que seja aplicada a literalidade do... Faltam 3 meses para ele completar 18 anos só. Ali já se vislumbra um prolongamento desse prazo de contenção, né, do menor em face da natureza do crime. É aquele, eu lembrei até naquela ocasião, é o preceito de Santo Agostinho, pune-se o pecado, muito mais do que o pecador. O pecador é um agente, pode ser até uma pessoa, um de nós aqui que possa ser levado a isso. Mas o pecado é que força, obriga a que a gente procure uma solução não apenas intimidatória, mas também do prazo de reeducação, de realinhamento, de redirecionamento de quem o praticou. Mas é o crime que tem que ser, a natureza do crime, do delito, é que tem que orientar a política, no caso, penitenciária. Então, eu acho que se este caminho for trilhado por nós, repetidas e reiteradas vezes, eu acho que isso produzirá um bom efeito. E como estaremos sempre lastreados por um fato, o fato é o grande argumento que vai viabilizar essa, digamos, essa sequência lógica de procedimento. Obrigado, senador Amin. Veja que países reconhecidos como desenvolvidos, muitos deles na legislação penal, sequer têm uma idade cronológica, né? Se a pessoa tem capacidade de compreender o que estava fazendo, ela vai ser responsabilizada por isso. Eu acho que é o mundo ideal, mas na impossibilidade aqui de avançarmos na redução da maioridade, pelo menos a partir dos 16 anos de idade, esse caminho que Vossa Excelência coloca no projeto de lei que nós discutimos aqui, que é a possibilidade de até 10 anos de internação de um menor, porque dependendo do crime é pouco ainda. Como o senhor falou, se tivesse cometido o crime com 17 anos, 11 meses e 29 dias de vida, ao invés de pegar 30 anos de cadeia, o cara pode pegar no máximo 10, se for aprovado esse nosso projeto de lei. Aqui minha assessoria me socorre dizendo do caso do assassinato da Liana Friedenbach e do seu namorado, foi em 2003, portanto há 22 anos que esse crime chocou, né, o Brasil e o mundo, e até hoje a gente ainda está aqui discutindo se reduz ou não reduz a maioridade penal. Então, obrigado aí pela presença de todos. Declaro encerrada essa sessão, desejando uma boa semana a todos. Seguiremos trabalhando, senhor presidente, com seriedade e compromisso para que esse projeto se torne lei e traga segurança jurídica, igualdade de oportunidades e previsibilidade a todos que desejam servir o Brasil nas honrosas carreiras militares. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Jorge Seif, pelo relatório. Parabéns ao deputado Derrite e secretário de Segurança Pública de São Paulo pela iniciativa de uniformizar essa matéria em âmbito nacional e dar segurança jurídica a todos que estão buscando uma carreira pública nesse setor da segurança. Bom, o item 2 é do senador Carlos Portinho. Ele acabou de me avisar que o voo dele atrasou, não vai chegar a tempo dessa comissão, então fica para a próxima sessão dessa comissão a apreciação do projeto de lei complementar número 28 de 2024. Item 3 da pauta, projeto de lei 839 de 2024, não terminativo. Altera as leis 12.850 de 2 de agosto de 2013, 7.210 de 11 de julho de 84, 8.069 de 13 de julho de 90 e decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 40, Código Penal, para estabelecer o tratamento penal dos líderes das organizações criminosas armadas que reconhecidamente se valham de violência e grave ameaça para cometer crimes. Autoria, senadora Margarete Busetti. Relatoria, senador Márcio Bittar. Relatório favorável ao projeto, nos termos da emenda substitutiva que apresenta. Observações, em 30 de setembro de 25, foi apresentado o requerimento 23 de 25, posteriormente retirado a pedido do seu autor, senador Rogério Carvalho. Em 30 de setembro, lido o relatório, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais. A matéria seguirá à CCJ em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador.